Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Pode Crer na Bíblia. Hoje a gente vai mergulhar num assunto bem forte do Apocalipse, que aparece muito nos materiais que a gente estudou. Sim, sim. A famosa marca da besta, né? E como isso se conecta com a adoração, com o sábado, o domingo, nesse cenário do fim dos tempos? Exatamente. É um tema que, olha, atravessa o tempo, né? E continua super relevante para a nossa fé, para entender a quem a gente realmente é leal. Pois é. E o nosso objetivo aqui, pessoal, é explorar os argumentos que essas fontes trazem, sabe? Por que elas veem o sábado como tão central nisso tudo, em contraste com o domingo? Uhum. E lembrando, né, a nossa base é o material que a gente recebeu e a Bíblia, somente. Perfeito. Vamos lá. Então, começando pelo Apocalipse. A ideia central que as fontes mostram é essa divisão, né? Uma divisão final da humanidade. Sim, entre quem adora o Criador e quem adora, bem, a besta e a imagem dela. Exato. E tem aquele chamado bem direto em Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, que diz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Olha aí, a linguagem da criação, né? Totalmente. E como é que as fontes ligam isso com o dia de guarda? Então, a conexão é direta com Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 3. Lá diz que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Por quê? Porque nesse dia ele descansou da criação. O memorial da criação. Isso. O sábado, nessa visão, ele não é só um descanso. Ele é, ele é um sinal da autoridade de Deus como Criador, entende? Aquele que fez tudo e, por isso, é digno de adoração. Entende? Faz sentido. O sábado como esse selo do Criador. Mas aí entra o domingo, né? O contraste. Como as fontes explicam essa mudança? Bem, o argumento apresentado é que essa mudança do sábado para o domingo, ela não tem uma base bíblica direta, sabe? Hum. Seria algo feito por autoridade humana, depois. E aí eles citam a profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Ah, aquela que fala de um poder que cuidará em mudar os tempos e a lei. Essa mesma. A interpretação dada nas fontes aponta para um poder religioso histórico que teria, bem, assumido essa autoridade de mudar o mandamento sobre o dia de adoração. Interessante. E essa tensão, sabe, entre a lei de Deus e a autoridade humana sobre o sábado. Isso já aparecia lá nos tempos de Jesus, né? Os materiais mencionam isso. Sim, e é crucial. Os exemplos de Jesus são vistos como um precedente, tipo Mateus capítulo 12, versículos 9 a 14. A cura do homem da mão ressecada. Exatamente. Ele cura o homem no sábado dentro da sinagoga. E qual a reação? O versículo 14 diz: Os fariseus saindo conspiravam contra ele, procurando ver como o matariam. Veja só. Que coisa. E tem também João capítulo 5, versículos 1 a 16, a cura daquele paralítico em Betesda. No sábado também, né? No sábado, Jesus cura e manda ele pegar a cama e andar. Aí o versículo 16, por isso os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Então, a leitura que se faz é que o problema não era a cura em si, a bondade do ato, Não era. mas o fato de ser no sábado, Exatamente. desafiando as regras deles, as tradições. Exatamente. O ponto é que Jesus estava, restaurando o sentido original do sábado, sabe? Uhum. Um dia de bênção, de libertação e, ao mesmo tempo, confrontando as tradições humanas que tinham distorcido isso. E esse conflito, então, já apontava para o conflito final de Apocalipse? É essa a ideia. Esse choque entre a lei de Deus, o amor dele, e as imposições humanas focado no sábado, e que levou à perseguição de Jesus, seria um modelo do que acontece no fim. A luta pela adoração e obediência. Uau, forte. E como isso volta para a marca da besta? O que seria essa marca, então, segundo essa interpretação? Voltando lá para Apocalipse 14, né? Os versículos 9 a 12 fazem uma advertência muito séria. Aham. Contra adorar a besta, a imagem dela, e receber a marca na testa ou na mão. E logo depois, elogia quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. A perseverança dos santos. Isso. Então a interpretação que as fontes trazem é que a marca não é um chip, um código de barras, não é literal assim. Certo. Seria mais um símbolo.
um símbolo de lealdade a essa autoridade humana que se opõe a Deus. E onde essa oposição fica mais clara? Justamente na questão do sábado, que é o sinal da autoridade de Deus. A escolha seria entre o selo de Deus, que é a obediência a ele, incluindo o sábado, E a marca da besta, que seria aceitar a mudança feita por homens, né? A obediência à autoridade humana em vez da divina. basicamente isso, uma questão de lealdade final. Falando em lealdade e em guardar a palavra, isso me lembra de um projeto muito legal, o Reavivados por Sua Palavra. Ah, sim, muito bom. É um convite para a gente ler um capítulo da Bíblia todo dia, juntos, para fortalecer nossa conexão com Deus pela palavra dele. Fundamental. E olha que interessante, o capítulo de hoje, 18 de junho, é Êxodo, capítulo 14. Nossa, que capítulo. Espetacular! Deus abrindo o mar para salvar o povo. É um testemunho incrível do poder e do cuidado de Deus. Vale muito a leitura. Com certeza. E resumindo, então, o nosso papo de hoje, né? A linha principal das fontes é essa. A questão do sábado, no fim dos tempos, vai além de um dia. É sobre lealdade. É sobre lealdade, a quem a gente reconhece como autoridade máxima. É o Criador, que nos deu o sábado como sinal. Ou são poderes humanos que tentam mudar a lei dele, simbolizados pela questão do domingo. Isso nos leva a pensar, né? Na seriedade de colocar a obediência a Deus acima de tradições, de conveniências, onde realmente está a nossa lealdade. Pois é. Olha, se essa conversa trouxe alguma luz, se fez pensar, a gente pede, curte o material, compartilhe com quem possa se interessar e, claro, se inscreva aqui no Pode Crer na Bíblia para a gente continuar estudando a palavra juntos. Mas olha, mais importante que tudo isso, né, é que cada um busque esse aprofundamento pessoal nas Escrituras. Que a nossa fé seja viva, baseada no estudo, na comunhão com Deus pela palavra dele. Verdade. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar durante a semana. Como é que a nossa fidelidade hoje, sabe? Nas pequenas decisões de obedecer e confiar em Deus, como isso pode estar nos preparando para os testes maiores de lealdade que a vida diz que podem vir? Uma ótima reflexão. Fica aí para a gente meditar. Até a próxima, pessoal!